Olá, boa tarde, Fortaleza. Muito boa tarde a toda a região do Cariri. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é segunda-feira, 6 de junho, e está no ar mais um Debates do Povo. A sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Em Fortaleza, pela FM 95.5, na CBN Cariri, pela FM 93.5. Ao vivo ainda no YouTube do Povo Online e no Facebook, o Povo Online e o Povo CBN. Com 81 anos de vida, Roberto Requião é pré-candidato pela sexta vez a governador do Paraná. Promete, se eleito, resgatar as mesmas políticas de suas 3 gestões anteriores no comando do Estado. Não pretende fazer nada de novo ou diferente do que já fez. A diferença é que, depois de 40 anos, não está mais no MDB, partido com o qual foi eleito, além de governador, deputado estadual, prefeito de Curitiba e senador da República. Um dos mais experientes políticos brasileiros, Requião agora é correligionário do ex-presidente Lula e aposta na eleição do petista ainda no primeiro turno para que o país retome o que chama de políticas nacionalistas e anti-imperialistas em contraposição à submissão ao mercado financeiro que ele vê no governo Bolsonaro. O grande adversário de Requião na disputa pelo Palácio Iguaçu é o atual governador do estado do Paraná, que é o Ratinho Júnior, do PSD, candidato à reeleição e cotado para liquidar a disputa já no primeiro turno. Ratinho Júnior deve se associar a Jair Bolsonaro e impulsionar o desempenho do atual presidente da República no estado. Por isso, é importante para Lula ter apoios organizados no Paraná. E é sobre essas articulações locais e nacionais para as eleições deste ano que vamos conversar a partir de agora. Ao debate! No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota, com cada um em sua residência ou escritório, recebo Roberto Requião, pré-candidato do PT ao governo do Paraná. Recebo Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo. E recebo, ele sim, direto dos estúdios da Rádio Povo CBN, recebo Walter George, editor de opinião do O Povo. Recebo ainda, como sempre, como todos os dias, recebo também você, que participa do programa e interage conosco pelo WhatsApp, o 8596090099, ou pelo YouTube, O Povo Online. Pode mandar mensagens também pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Povo CBN. E agora, também pode ouvir o Debates do Povo pelo seu aplicativo de podcasts favorito, Deezer, Spotify, Apple. Basta acessar o perfil da Rádio Povo CBN, clicar na aba Podcasts e acompanhar o episódio escolhido. Aproveita e compartilha com os amigos e as amigas. São 16 horas e 10 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito boa tarde, senador, governador Roberto Requião, um prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Muito boa tarde, Plínio Bortolotti, muito boa tarde, Walter George, um prazer também ver que estão todos em boa saúde, isso é que é o mais importante. Vamos então começar? O fato do dia. O fato do dia. Eu vou começar aqui lendo as manchetes de alguns dos principais portais de notícias do país, viu, senador? E governador, como é que o senhor prefere ser chamado? Governador ou senador? Prefiro ser chamado de Roberto Requião, que é o nome que a minha mãe... Então pronto, Roberto Requião, muito bem, vou chamá-lo assim daqui por diante. Vou aqui ler as manchetes de alguns dos principais portais de notícias do país e em seguida saber sua opinião, como é que vocês preferem
o que vocês dariam como manchete no seu portal de notícias, o que vocês consideram o principal fato do dia até aqui. Pode ser uma dessas notícias que eu vou ler ou alguma outra. Começando pelo portal O Povo. Projeto Santa Quitéria, entre o sonho desenvolvimentista e as falhas da mineração. É uma notícia bem local aqui, Roberto Requião. E no G1, indigenista da FUNAI e jornalista inglês somem na Amazônia. Polícia Federal é acionada. Esse também é o tema da manchete do O Globo. Jornalista inglês e indigenista da FUNAI, alvo de ameaça, desaparecem na Amazônia. No UOL, Estados Unidos pressionam Bolsonaro a assinar declaração sobre meio ambiente. E agora aqui as manchetes da Folha e do Estadão, que eu vou ler para encerrar, tratam de um tema que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje. Folha de São Paulo, PT lança prévia de programa de governo de Lula e dribla temas controversos. No Estadão também é sobre isso. Campanha de Lula prevê revogar teto de gastos e reforma trabalhista em documento oficial. Muito bem. Feito esse rápido passeio aqui pelas manchetes de alguns dos principais portais de notícias, deixa eu saber aqui a opinião dos nossos convidados, começando pelo Roberto Requião, com perdão da informalidade, mas chamando então de Roberto Requião. Por favor, na sua opinião, qual o fato do dia? O que o senhor daria como manchete no seu portal de notícias? A revogação do teto e a modificação do assassinato dos direitos trabalhistas no Brasil, feita desde o governo Temer. Isso é o mais importante. Mas não apenas a revogação. Na minha opinião, deve-se apresentar um projeto para que ninguém se iluda com possíveis temeridades e muito menos com a covardia de não dar o apoio importante e necessário aos trabalhadores do país. Muito bem. Está aqui palavras iniciais de Roberto Requião. Jornalista Plínio Bortolotti, na sua opinião, qual o fato do dia até aqui? Pois é, Tardan, você sabe que eu sempre costumo dar um fato assim importante, mas que não está muito no radar dos jornais, mas hoje eu vou dar um que você citou aí logo no começo, que é essa questão da mina de Santa Quitéria, que é a manchete do Povo. E que o Povo Mais fez uma reportagem muito boa, texto, vídeo, tem uma série de vídeos contando a história de Santa Quitéria, que desde 1976 querem explorar o urânio e fosfato. Existe uma resistência muito grande da comunidade por causa de rejeitos, de problemas com o meio ambiente. Então, essa reportagem do Povo Mais ouviu todas as partes envolvidas, é bem contextualizada a reportagem, vale a pena ler. Ouviu tanto as mineradoras como os moradores, os ecologistas. Então, está bem completo. A pessoa que quiser entender o que está acontecendo em Santa Quitéria, interior do Ceará, lendo essa reportagem do Povo, vai ficar muito bem informado. No Povo Mais. Muito bem, está aí, feito o convite de Plínio Bortolotti. Jornalista Walter Jorge, na sua opinião, qual o fato do dia até aqui? Boa tarde, né? Tardão, Roberto Requião, já que ele quer ser chamado como a mãe o nomeou, e ao Plínio, a quem está nos ouvindo. Tardão, eu vou ficar com esse caso do desaparecimento do indigenista e do jornalista britânico lá no... Quer dizer, o Brasil já está com a imagem internacional bastante prejudicada. Um episódio desse, eu espero que o final seja feliz, que se eles sejam encontrados. É uma área, a própria família diz, em que os desaparecimentos são possíveis, porque por uma série de razões, não é necessariamente, mas no caso, eles estavam sendo, principalmente o indigenista, ameaçado. Então, é uma região que está tensa e que a gente sabe que o governo atual tomou como política abandonar e não dar proteção, enfim, não dá a necessária segurança às pessoas que atuam na área. E eu espero que seja, enfim, uma coisa episódica, que seja esclarecida e que não tenha um final que venha a prejudicar ainda mais uma imagem que o Brasil tem diante do mundo hoje, que é extremamente ruim. O Tardan saiu do ar? Acho que o Tardan saiu do ar. Vai lá, Plínio. Bom, vamos. Abra as conversas. Bom, vamos continuar então, né? Mesmo que o Tardan, muito possivelmente deve ter dado algum problema técnico, mas precisa ver se a rádio continua no ar, né? Djavan, você está ouvindo? Ok, está no ar. Ah, está no ar? Está no ar? Ok.
Então, eu gostaria que você falasse, Requião, você começou falando aí de um programa, né, desse pré-programa que o PT está apresentando, né, ou pelo menos está sendo conhecido agora. Eu gostaria que você destacasse os pontos mais importantes. Um deles, você disse a retificação, a correção ou cancelamento da reforma trabalhista, mas tem outras questões também, como teto de gastos, né, a promessa ou o empenho do Lula em dizer que se tiver privatização da Eletrobras e da Petrobras vão ser desfeitas. Então, gostaria que você discorresse um pouco sobre essas três questões: teto de gastos, reforma trabalhista e privatização dessas duas grandes estatais brasileiras. Plínio, que prazer conversar com você. Teto de gastos é uma falseta, é uma treta, é um 171 aplicado no Brasil. Hoje nós temos o orçamento funcional, o desenvolvimento do país. Pratica isso. Estados Unidos da América é um grande sucesso no desenvolvimento. O Biden, nos Estados Unidos, está se propondo a emitir $1 trilhão para impulsionar o crescimento da economia americana e a geração de emprego. No Brasil, esta vigarice veio só para evitar qualquer projeto que gerasse emprego, aumentasse o nível tecnológico e jogasse o dinheiro do país inteiro para o pagamento da tal dívida pública, que nunca foi agitada até hoje. Então, não há mais consenso no mundo sobre essa bobagem do teto de gasto, que nada mais é do que colocar sem teto o pagamento de uma dívida não auditada. É a primeira pergunta que você fez, está aí a resposta. Segunda é a seguinte: eu não acho que seja suficiente revogar a legislação trabalhista. Eu já fui advogado trabalhista há muito tempo. Eu conheço algumas qualidades da nossa legislação e conheço defeitos. Nós temos que apresentar um projeto, com toda a clareza, um projeto que não seja o projeto temerário do ponto de vista aristotélico, que seja o ato eficiente, o ato meio, o ato que vai modificar a realidade brasileira para o progresso, para o desenvolvimento, para o crescimento da indústria sustentável. E que não seja também uma covardia de acabar aceitando propostas que foram embutidas na lei que sacrificam o trabalhador de uma forma fantástica. Por exemplo, o que fizeram com a aposentadoria dos trabalhadores não é um erro, é uma infâmia. A aposentadoria, Plínio, foi criada no começo do século passado na Alemanha, pelo Bismarck, que era alçado à condição de chanceler da Alemanha e tentava reunificar a Alemanha. Daí o Bismarck acabou lendo os textos de um filósofo economista que já havia morrido, Johann Schacht. Não é o Ilmar Schacht, do crescimento da Alemanha, é Johann Schacht. E o Schacht dizia o seguinte: as elites, a nobreza, foi praticamente eliminada do que concerne aos seus poderes pela burguesia. Porque o processo de comercialização, de industrialização cresceu, a burguesia, burguês que morava no burgo, na cidade, mesmo fora das muralhas feudais, eles foram adquirindo poder mesmo morando fora, e a partir do momento eles diziam: não temos mais como pagar dividendos para a nobreza, as elites que simplesmente têm essa condição por hereditariedade. E a burguesia derrubou as elites. Ou a manifestação mais séria foi a Revolução Francesa, não é, Cleiton? A Revolução Francesa, aonde se sacraliza a propriedade privada. Troço bacana. Então, o que o Schacht dizia nos seus textos lidos pelo Bismarck? Os trabalhadores estão aumentando também, porque aumenta o movimento comercial e aumenta o movimento da indústria no mundo. Os trabalhadores estão aumentando, mas eles têm como único capital a sua força de trabalho. Eles trabalham a vida inteira. E quando estão mais velhos, eles não conseguem manter um mínimo de dignidade na sua sobrevivência etária. Porque, do outro lado, a burguesia, que havia derrubado a nobreza, vive das suas rendas, das suas propriedades, das suas aplicações.
Bismarck, é Bismarck, não é Marx, viu? Nada a ver com o movimento marxista no mundo. É o Bismarck, não confundam os nossos espectadores, ouvintes pela direita. O Bismarck diz o seguinte: eu quero reunificar a Alemanha, eu vou acabar com isso. E ele criou a aposentadoria tripartite: participação do Estado, a participação do empregador e do empregado, para que os trabalhadores mais velhos pudessem manter a velhice com a mesma dignidade que mantinham quando eram trabalhadores ativos. Até isso acabaram no Brasil. Nós precisamos consertar essas coisas. E eu insisto, aristotelicamente, sem exageros que dificultem a vida do país de uma hora para outra, mas sem a covardia de ceder aos interesses do capital financeiro. Então é por aí. Eu espero que se construa um projeto e não se coloque só, vamos acabar com tudo. Até porque tudo que havia não era tudo de bom. Ok, Tardan, eu tinha feito uma pergunta, porque você sumiu de repente, mas aí pode retomar. Eu tinha feito a pergunta para ele sobre esses 3 pontos, né, do programa do pré-programa do PT. Muito bem. Teto de gastos, reforma trabalhista e privatização das estatais. Pode retomar, valeu. Fez muito bem, Plínio Bortolotti. Você gostou do Bortolotti? Roberto, eu também. Somos dois, então. A questão das estatais é muito mais séria. São empresas estratégicas que devem ser administradas segundo os interesses do povo brasileiro. Por exemplo, a Eletrobras, a finalidade dela é produzir energia de qualidade e energia barata para que as empresas brasileiras, as famílias brasileiras, as primeiras, a possibilidade do seu desenvolvimento com energia de qualidade e a preços razoáveis. E as famílias têm o conforto de uma vida moderna. Você entregar o sistema elétrico brasileiro para uma estatal chinesa, para uma estatal italiana, para uma estatal holandesa ou norte-americana, não tem sentido algum. Porque eles virão nesses fundos de investimento e o único objetivo deles será lucro. Então, eles não estão interessados no desenvolvimento das indústrias no Brasil, no conforto das famílias brasileiras. Eles estão interessados na maior tarifa possível para maximizar os seus dividendos. Isso é uma canalice, não é um projeto de governo. É uma estupidez. É uma barbaridade rigorosamente inominável. A mesma coisa para a água. Eletricidade, água, e a mesma coisa para a Petrobras. Que cabimento tem nós, brasileiros, estamos pagando esse preço absurdo pelo petróleo, para o combustível ou para a lubrificação, quando o óleo extraído do pré-sal ou da terra, refinado numa refinaria nossa, pelas mãos de operários brasileiros, que recebem em real e que custa menos de $10 o Brent. O Brent, minha gente, é o apelido internacional do barril de petróleo refinado. Ele custa menos de $10. Joga em cima alguns royalties pagos ao processo de purificação, mais dos impostos estaduais e federais, nós teríamos o petróleo mais ou menos a $25. Se nós vendêssemos esse petróleo a $35, nós estaríamos dando recursos Petrobras, remunerar os seus sócios privados, mas fundamentalmente ampliar a sua capacidade de investimento, expansão, usinas novas, transporte e tudo mais. Mas nós, com essa história de qualidade internacional com o dólar, estamos comprando petróleo a $115 na bomba. O que vocês querem que eu diga? Se eu incorporar aqui o Ciro Gomes, eu digo um palavrão para essa canalha que está explorando o povo dessa Ok. Roberto Requião, temos aqui muitas mensagens chegando aqui, eu já olhei algumas de quem nos acompanha, eu também tenho umas tantas perguntas, mas antes deixa eu dar a palavra aqui para o Walter Jorge, que eu não sei se eu estava falando de privatização, se o Walter vai tirar do FGTS dele para ações da Eletrobras, tem até depois de amanhã, né? Meio-dia, me parece, igual o Walter Jorge. Mas diga lá, Walter Jorge, seu comentário, sua pergunta para o nosso comentário. É uma canalice mais, se vocês me permitem. O FGTS se destina
a diminuir a capacidade de intervenção do majoritário, que é o governo brasileiro. É colocar a empresa no mercado e não mais a serviço do Brasil. É uma patifaria inominável, digna do Guedes e do Bolsonaro. Tardan, eu queria saber do... Walter George. Queria saber do senador, governador e tudo isso que você falou aí que ele foi. O seguinte, essa movimentação recente dele de trocar o MDB, que foi o partido dele sempre, desde lá do começo, pelo PT mais recentemente, sendo ele um político do estado do Paraná, onde fica a tal República de Curitiba, né? Que ficou notado como talvez o centro de, digamos assim, de construção dessa ideia negativa que o PT até hoje tenta se livrar um pouco. Já enfrentou custo mais alto quanto à questão da Lava Jato, aquela coisa toda. Mas eu queria saber, esse movimento, como é que ele pode ser compreendido? O senhor entende que o PT superou aquele pior momento da sua história, como muitos dizem que foi em função, principalmente... Bom, teve a Lava Jato, mas antes teve o Mensalão, teve toda aquela situação, né? Essa decisão do senhor de ir para o PT, ela se deve... A que leitura exatamente o senhor faz do momento do partido e principalmente das perspectivas que ele apresenta para o futuro? Filho, em primeiro lugar, fui um dos redatores das cartas de princípio da fundação do MDB. O Walter agora que fez a pergunta. Estão escutando? Eu fui um dos mas me honra... Sim, estamos escutando, sim. O meu MDB era o partido das classes populares, desligados das decisões do grande capital. O partido do povo, das mulheres, das minorias étnicas. Era o partido da produção do processo civilizatório brasileiro. O PMDB é que saiu de mim. Se transformou numa banca de negócio, num espaço comercial para vender apoios em troca de emendas, de empregos, se vinculando totalmente aos interesses que não são nacionais. Então, eu não saí do PMDB. Agora, outra coisa. Você falou nos deslizes da política brasileira, do pré-sal, do mensalão, de tudo isso. Eram deslizes do sistema político brasileiro. Se você der uma olhada, tem... Não vou dizer para você que não tinha ladrão no PT. E, aliás, eu acho que os ladrões de todos os partidos devem ter um destino certo. Ladrão de dinheiro público deve ir para a cadeia, do PT, do PP, do PMDB, seja de onde for. Mas tem uma base maravilhosa e aqui, no Paraná, sempre jogou comigo politicamente, defendendo as empresas públicas, defendendo a qualidade do ensino, defendendo a energia elétrica barata. Eu fui governador aqui, congelei a energia elétrica por 8 anos. Hoje a canalha diz que a Copel, nossa companhia, não é do povo, é do mercado. Então, eu fui para o PT, porque o PT hoje, com suas qualidades e seus defeitos, vou mais longe. O Lula tem qualidades e defeitos, mas o Lula hoje é a possibilidade que o Brasil tem de retomar o processo democrático, discutir economia, discutir política e servir a população. Não é possível que a gente continue vendo o nosso país transformado num circo, onde o picadeiro é animado pelo Bolsonaro, que tem por trás o Guedes, que nem economista é. É um operador do mercado financeiro com uma certa limitação de conhecimento disso tudo, mas servindo ao capital financeiro. Então, a minha saída foi porque eu acredito que alguém pode não gostar do Lula, por causa do cabelo dele, da orelha, por não ter um dedo, por ter feito alguns erros no governo. Ele fez, eu fiz, todos fazemos erros e acertos. Mas o Lula hoje é a possibilidade que nós temos de sair desta situação pavorosa em que nos encontramos, da entrega do Brasil, do petróleo, da soberania, da água, do gás, de tudo para interesses estrangeiros. Estamos nos transformando numa colônia com um povo subassalariado, sobrecarregado por um trabalho excessivo e subassalariado de uma forma absoluta. O Lula nos oferece a possibilidade de reconstruirmos o Brasil. E a minha proposta no Paraná também. Ok, tá aí palavras de Roberto Requião,
Senador, foi senador da República, governador do Paraná por 3 vezes, prefeito de Curitiba. Eu vou ter que dar o primeiro intervalo da nossa transmissão aqui na rádio, lembrando que a gente continua, não tem intervalo para quem nos acompanha pelas redes sociais, mas aqui na rádio vamos para o Roberto Requião explicar melhor. Mudou o Lula ou mudou o senhor, que já fez tantas críticas às políticas econômicas adotadas por Lula e pelos governos petistas? A gente vai conversar sobre isso e a gente volta daqui a pouquinho para a transmissão da rádio. São 16h31. Até já. Tudo bem? Pronto. Já estamos aqui, continuamos agora a conversa, agora só nas redes sociais. Então, mudou, o senhor já fez muitas críticas às políticas econômicas, né, adotadas por Lula e pelos governos petistas. Quem mudou? Essa era a pergunta terrível que vocês iam me fazer. Meu Deus, estou assustado. Eu não mudei absolutamente nada. Eu nunca aceitei o Meirelles na Fazenda, o Joaquim Levy, o Nelson Barbosa. Nunca aceitei estas políticas globalizantes que se submetem ao interesse do capital financeiro. Eu não falo mais nem aos interesses geopolíticos norte-americanos, porque os Estados Unidos está submetido ao interesse do capital financeiro. Eu não mudei rigorosamente nada. Agora, se você pergunta se o Lula mudou, eu acho que o Lula, com os 500 e poucos dias que ficou preso aqui, leu, conversou com pessoas importantes no mundo e tem hoje um sentimento nacionalista muito forte. O Lula vai abrir a perspectiva do Brasil ser reconstruído a partir da liberdade, a liberdade de imprensa, a horizontalização da imprensa e não essa verticalização que a Globo comanda as opiniões do país. O Lula hoje é a oportunidade que nós temos. Você imagina, Marcos, que você esteja se afogando num lago. Suas forças estão acabando, não tem nada ao redor. De repente aparece uma canoa e uma mão lhe é estendida para você conseguir agarrar aquela mão, subir para a canoa e salvar a vida. Você não vai perguntar quantos erros cometeu o sujeito que lhe tira da água. O Lula estende nesse momento, com seu prestígio, a sua popularidade, a fraternidade que tem com o povo, a identidade com a população desse nordestino que passou fome, que foi abandonado com a mãe e os irmãos pelo pai, que se transformou no metalúrgico em São Paulo, líder sindical e presidente da República. Ele está oferecendo ao Brasil a oportunidade da redenção e da retirada de porra louca, malucos que tomaram conta do governo. O Lula é a possibilidade que nós temos. E eu aproveito aqui e dou um conselho aos meus amigos do Ceará. Não vacilem mais. Vamos de Lula no primeiro turno para recomeçar o Brasil. Essa música quer dizer que a gente está voltando aqui para a transmissão da rádio. Pois é, eu queria perguntar para ele já, assim que a gente voltar aqui para a transmissão da rádio, eu queria perguntar para o senhor falar um pouquinho sobre essa questão. Estamos de volta hoje recebendo o ex-governador, ex-senador Roberto Requião, mais uma vez candidato ao governo do Paraná, agora pelo PT, recebendo... Como? O som está ruim. Enfim, estamos recebendo também igual o Jorge, Plínio Bortolotti. Cortou o som, vocês estão me ouvindo agora? Está cortando direto o seu som. Eu vou mudar aqui toda a conexão. Eu vou tentar mudar de conexão aqui, mas enquanto isso, então eu queria saber do senador, ex-senador, ex-governador, se ele poderia falar um pouco sobre essa questão no Ceará, como é que ele vê aqui, nacional, né? De Ciro Gomes, o senhor estava falando agora há pouco, aqui, explicando para a gente da necessidade dessa união de forças aqui no intervalo, e como é que o senhor vê, qual a possibilidade do senhor ter aliança com o PDT, inclusive aí no Paraná e no resto do país, do PDT se juntar ao PT nestas eleições? Sem a preocupação absoluta do presidente da República. Eu gostaria de fazer. Agora, vamos falar sobre o Ciro. Questão cearense. Em primeiro lugar, a visão que eu tenho do Ciro não é a visão comum da esquerda brasileira. Eu acho que ele está errado nessa insistência em agredir o PT, agredir o Lula, até porque ele foi ministro quando eu, senador, fazia a crítica da política econômica, né?
Eu nunca fui acompanhado pelo Ciro na crítica que eu fazia ao Meirelles, ao Joaquim Levy, à política, inclusive, econômica da Dilma e do Lula no começo. Eu sempre apoiei o PT na sua identidade com a população, a fraternidade com o povo, e naquilo que eu achava que era um acerto. Agora o Ciro está dando uma contribuição fabulosa para a elevação do nível político no Brasil, porque ele faz a crítica, inclusive das políticas do PT, e nós precisamos dessas críticas. Eu estou no PT, sabe que eu sou amigo do Lula, pessoal, mas se o lulismo é um credo, eu não sou devoto. Eu sou um companheiro para ajudar a discutir, a participar, a colocar as minhas ideias e a minha experiência nesse processo. Eu acho que por aí a gente tem que entender a importância do Ciro nisso. Eu acho maravilhosa a participação dele na crítica. Acho uma besteira arrematada essa tentativa de vitimação do PT como se fosse um partido de bandidos, que não é. Agora, bandido do PT, do PDT, do PMDB, que era o meu partido, tem que ir para a cadeia porque meteu a mão em dinheiro público. Isso é outra coisa. Mas a crítica da situação econômica, a inserção do Brasil no concerto das nações, tem que ser discutida. O Ciro tem ajudado pacas nisso, e parabéns a ele. Mas senador, vou chamar de senador mesmo, para não chamar de governador, Muito já que você é bem. pré-candidato. Walter. Oi? Eu perguntaria o seguinte: bom, o Ciro está cumprindo. O Ciro está cumprindo um papel importante na medida em que ele está fazendo a crítica que precisa ser feita. Agora, o que ele está fazendo é mais do que isso, né? Numa entrevista mais recente, ele disse que não sobe em palanque com um bandido, referindo-se ao Lula. Quer dizer, ele não tá, o tom que ele está dando, de qualquer maneira, essa crítica, que o senhor disse que seria uma crítica bem-vinda, e é legítimo que ele seja candidato, tudo isso. Mas o tom que ele está dando não está inviabilizando, inclusive conversas posteriores, para uma retomada dessa aliança que já aconteceu antes, de reagrupamento desse grupo, que tem uma linha mais ou menos, o PDT e o PT estão ali numa faixa que realmente corre contínua. Mas a forma como ele tem se comportado não tá extrapolando um pouco o que seria necessário para que essa crítica dele fosse, de fato, como o senhor diz, uma crítica necessária e que o PT precisa ouvir, o Lula precisa ouvir? Claro que está, concordo com vocês. Não posso concordar com essa obsessão. Não é? Até porque essa pureza política... Mas essa obsessão vem junto com ele, senador. Compartilhada por todo mundo. Como era o nome daquele cara da Baspet, que é do Ceará? É o Sérgio Machado? Joaquim Machado. Não, é Transpetro, né? É Transpetro, né? Transpetro. É o Sérgio Machado. Sérgio Machado. Ele não foi o secretário das Finanças de Ciro? Não, ali o secretário das Finanças foi o Mauro Filho, é o deputado. O Mauro? Ele foi de quem? Foi do Tasso? Foi do Tasso, foi o secretário de governo. Pois é, você veja, e acabou caindo numa armadilha terrível de corrupção. Mas já foi aliado dele, é verdade. Foi aliado, né? Aliado firme. Lembro disso, que no meu primeiro mandato de senador, ele se apresentou a mim, eu sou do grupo do... Nós fizemos maravilhas no Ceará. Que bom que fizeram maravilhas. Mas eu não estou contando maravilhas que eu fiz governos porretas, eu tinha 83% de apoio. Eu estou dizendo que nós temos a condição de recuperar e reconstruir o Paraná e o Brasil. Isso que é o fundamental. Muito bem, vocês estão me ouvindo? Caiu de novo, hoje está muito... Alô, estão me ouvindo? Agora muito bem. Estabeleceu, estabilizou. Muito bem. Mudei total aqui a conexão para ver se a gente melhora. Muito obrigado, desculpem aí pelos contratempos tecnológicos. Senador, vamos combinar então de chamá-lo de senador, né, Walter? Para a gente evitar, para não ficar na informalidade demais, chamando de Roberto. Como quiser, tá certo. Muito obrigado. E no seu estado, o seu grande adversário será o atual governador, Ratinho Júnior, que... Você gostaria que fosse assim? Bem, eu não sou candidato contra o Ratinho Júnior. Não? O Ratinho Júnior não é governador do Paraná. A minha pré-candidatura é para preencher um vazio de comando do Estado
que prejudica o povo, a indústria, o agro, e nos deixa numa situação dificílima. O Rato está privatizando a Companhia de Energia Elétrica, privatizando a Sanepar. Ele não tem a menor ideia do que faz aqui. Agora, tem um porém. Ele tem a outorga de 104 antenas de televisão no Paraná. O Ratão é dono do SBT. E ele pôs no orçamento do Estado, com a concordância da sua gloriosa bancada na Assembleia, 161 milhões para gastar até quando a legislação eleitoral proíbe o gasto do Estado. Então, é uma loucura. O Rato não existe. Ele não tem nada dentro da cabeça, não é governador. Ele não sabe o que está fazendo no governo. É por isso que eu sou pré-candidato. Se ele fosse muito bem, eu ia continuar fazendo a política internacional que eu vinha fazendo até agora. Eu era presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano em Bruxelas. Muito bem. Senador Roberto Requião, vou combinar assim. Eu vou ter que chamar mais um rápido intervalo aqui na nossa transmissão da rádio, mas antes de eu perguntar, Walter Opínio, querem fazer uma pergunta rápida para o senador, antes de eu chamar o intervalo? Não sei se vai ser rápida, mas eu, às vezes, ouvindo o senador Requião, não sei se ele vai tomar elogio, mas parece que eu estou ouvindo o Leonel Brizola, né, com essa política nacionalista, enfim. Eu gostaria de saber em qual posição ele se coloca no espectro ideológico, né, considerando que hoje a gente tem uma extrema-direita, tem o PT, que eu considero um partido hoje social-democrata, é uma visão que eu tenho, né? Então, eu queria saber onde ele se põe no espectro ideológico, em qual posição o senador se coloca. Plínio, eu vou lhe dar a possibilidade de fazer uma avaliação geneticamente. O lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador era meu bisavô. Então o senhor tem origem aqui no Nordeste. Era meu trisavô. O sujeito que fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, que era um sergipano, formado em Direito em Pernambuco, e que passou 12 anos na Universidade de Córdoba, na Argentina, que é a mais antiga Universidade das Américas, chamava-se Justiniano de Melo e Silva, e fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. O meu pai e meu avô eram militantes sociais. Eu sou um cara que está engajado nisso desde que eu nasci, por formação política, não vou dizer para você que é por formação genética, mas por educação familiar. Eu fui advogado trabalhista, eu fui empresário, eu fui comerciante, eu fui industrial. De repente eu parei. Meu Deus, eu vou fazer o que da minha vida? Nada em benefício da evolução do processo de formação do Brasil? O que é que eu quero? Eu quero ser enterrado na avenida principal do cemitério? Ou eu posso me apropriar do que aprendi de contribuição familiar, da luta política, e fazer da minha vida alguma coisa importante para a melhoria da vida do país e do povo? Eu sou isso, eu sou um cara de esquerda, rapaz. Sem dúvida alguma. Agora, se pergunta, você é marxista? Eu te respondo, eu sou marxólogo. Eu li tudo que tinha que ler, do Marx e dos pensadores da época e mesmo dos mais atuais. A gente tem que entender o que pode acontecer. Me perguntaram no começo, mas e o teto de gastos? O teto de gastos é uma canalice, é uma patifaria. Mas o senhor acha que o MDB era um partido de esquerda, senador? Eu acho que o MDB que nós fundamos era o Partido das Classes Populares, desligado das decisões do grande capital. No processo eleitoral, começou a procurar candidato a prefeito, o cara que tivesse dinheiro para pagar os cabos eleitorais. Acabou, me perdoa a franqueza, acabou uma merda. E nessa merda eu não ia ficar. Eu tenho que dar um sentido à minha prática política. Eu tenho 81 anos de idade, rapaz. Embora você me veja aqui com um corpinho de 44. Mas e um humor e uma energia impressionante, senador. Muito bem. Eu vou ter que chamar mais um rápido intervalo e a gente continua a conversa. Pode ser, senador? A gente continua aqui pelas redes sociais e na volta aqui. Eu acabei não lendo ainda até agora nenhuma mensagem aqui das muitas que recebi. Já vou ler algumas. Muito bem, são 16. Só as unhas. Não. Tem muita mensagem boa aqui. Vamos lá. São 16 horas e 45 minutos. Até já. Senador, vou ler uma aqui, olha, por exemplo, do Carlos Magno, do Eusébio. Ele diz assim: gostaria de fazer uma indagação ao senador Requião.
No governo Dilma, houve uma política de desoneração de tributos sob a justificativa de aumentar a geração de empregos, exemplificando a redução do IPI e a desoneração da folha de pagamentos. As renúncias do governo custaram ao país 400 bilhões de perda fiscal, desacompanhadas de efetivo crescimento, colapsando o país. Gostaria de saber o pensamento dele sobre tal política adotada na gestão petista, bem como uma breve explicação sobre os pontos frágeis do nosso modelo tributário. Está aí palavras do Carlos Magno, que nos acompanha. Senador, o senhor quer responder? É um erro completo, absoluto. Essa desoneração não levou a lugar nenhum. No governo da Dilma, do Manteiga, né, do ministro Manteiga, ele que inventou essa história, os campeões nacionais também e tudo mais. Claro que foi um erro. E a estrutura tributária brasileira grava pesadamente os mais pobres e libera. Eu que fiz a denúncia lá no Senado. Abre a página do Senado e veja meus discursos lá. O Brasil e um país, a Estônia, são os dois únicos países do mundo que não tributam os lucros de capital. É uma verdadeira doidice transformar o nosso país num paraíso fiscal. E agora querem transformar num paraíso para fundos de investimento se apropriarem de preços absurdos da Eletrobras, da Petrobras no Paraná, da Copel, da Sanepar. Isso é uma doidice completa. E nós tínhamos que reverter esse processo de tributar tão pesadamente os mais pobres e não tributar os ricos em coisa alguma. Muito bem. Walter Jorge, Plínio Bortolotti, querem fazer comentários aqui? Eu tenho vários comentários aqui de ouvintes, mas já eu leio mais alguns. Deixa eu passar a palavra para vocês. Hã? Tem aqui. Diga, Walter. Fala, Walter. Não, o Walter quer fazer. Diga lá, Walter. Aproveitando a experiência e o vigor do senador, aos 81 anos, ele nos ajudasse a projetar como é que o Brasil estará depois de finalizado esse processo eleitoral de 2022. Quer dizer, faz muita conjectura, quer dizer, e faz conjectura que é o seguinte: se o Bolsonaro ganhar, pode vir o golpe, porque isso fortalecerá ele para um segundo mandato, etc. Se ele perder, hoje mesmo o Bolsonaro deu uma entrevista, e dentro do mundo em que ele vive, da realidade paralela, ele diz o seguinte: ele só pode ganhar no primeiro turno. A única possibilidade que existe é dele ganhar no primeiro turno. Quer dizer, você tem pesquisas, mais de 300 pesquisas feitas no Brasil, nenhuma conseguiu apontar o Bolsonaro na frente. O Lula está mais ou menos, a distância é maior ou menor, mas é sempre em favor do Lula. Mas o presidente disse hoje ainda que é pouco provável que ele não ganhe no primeiro turno. Então a gente tem um cenário aí, como é que vai ser a reação ao que vai acontecer nas urnas do Brasil. O senhor consegue projetar, numa hipótese ou noutra, na vitória do Bolsonaro e seu fortalecimento, ou numa eventual derrota dele, que é o que está mais projetado? Esse aí, por exemplo, essa é bem a linha da pergunta do Henri Van Velde, que nos acompanha. Senador, se o Bolsonaro ganhar as eleições, qual cenário que o senhor vislumbra? É bem nessa linha do que o Walter estava perguntando. Por favor, senador. Olha, eu não vislumbro cenário algum, porque é impossível a vitória do Bolsonaro. Ele está cada dia mais ridículo, está cada dia mais rejeitado pela população. Cada dia ele diz mais asneira. E essa história que as Forças Armadas dariam um golpe é outra estupidez. Eu sou da reserva, eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. CPOR, reserva não remunerada, né? Então, o que eu quero dizer a vocês é que o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, mesmo que alguns oficiais superiores tenham conseguido alguma vantagem nesse processo... Senador, só um instantinho que essa música que a gente está voltando. Estamos de volta hoje conversando com o senador, ex-governador, ex-prefeito de Curitiba, Roberto Requião, com as participações também de Plínio Bortolotti, de Walter George e a sua participação. E o senador estava respondendo aqui uma pergunta do Walter George e também uma pergunta do Henri Van Velde sobre um possível cenário ali, como seria o cenário nacional numa possível vitória de Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. Senador, por favor, conclua o seu raciocínio. Eu dizia que não pode haver golpe, porque as Forças Armadas estão imbricadas com a população brasileira. Mesmo que tenham tentado cooptar alguns oficiais superiores com algumas vantagens, ele tem um cunhado, ele tem um irmão, ele tem um parente, um namorado de uma filha, que estão inseridos no tecido social e estão sendo massacrados. O inimigo maior do Bolsonaro hoje é
a inflação, o aumento do custo de vida. Eu faço toda semana o mercado junto com a minha mulher. Cada dia o mesmo dinheiro compra muito menos. E uma boa parte da população, aqui no Paraná, por exemplo, no fim do mês, não sabe se paga o absurdo da conta roubada de energia elétrica e de água ou se bota comida na mesa. Então, Mas, não senador, existe essa possibilidade de Bolsonaro ganhar a eleição no Brasil mais. Fora de com questão. essa questão do primeiro turno, está óbvio que é uma tática dele para criar confusão. Agora, essa tentativa de golpe, ela não precisa ser necessariamente com apoio ou só com apoio das Forças Armadas. O senhor pode observar que as polícias hoje estão cada vez mais violentas e cada vez mais bolsonaristas. Milícias estão se armando. Então, nos Estados Unidos... Deixa eu só concluir, por favor. Deixa eu só concluir a pergunta. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump sabia, tinha certeza absoluta que ele não tinha apoio do Exército. Mesmo assim, houve uma tentativa séria com invasão do Congresso americano. Então, não me parece tão simples assim dizer o Bolsonaro vai perder e vai para a casa dele tranquilamente. Eu acho que temos problemas pela frente. Eu considero que esse mantra da possibilidade do golpe, do fascismo no Brasil, é para jogar a campanha do Lula mais à direita. Então, vamos abrir mais, frente cada vez mais ampla. A intenção deles é que não tenha proposta alguma, no fim. Vamos ampliar tanto que não teremos proposta alguma, mas uma continuidade com políticas compensatórias da mesma barbaridade do domínio do capital financeiro de forma absoluta. Não acredito que isso vá acontecer. Agora, o Lula deve ter, no lançamento da sua campanha, lá em setembro, né, uma proposta básica, que eu chamo de aristotélica, sem exageros, mas sem covardia. Agora, ele poderá fazer o quê? Vai depender do nível de consciência popular do Brasil a respeito da economia, da organização do país, da nossa inserção no Conselho das Nações e do apoio que vem a ter no Congresso. Daí, eu reitero e reforço a minha opinião sobre o Ciro. De uma forma ou de outra, o Ciro está nos ajudando a progredir. Embora com essa bobagem, essa tolice absoluta de querer criminalizar o PT como um todo, que não tem sentido algum. Mas não tem como separar um Ciro do outro, né, senador? Não tem, porque boas propostas, de fato, o Ciro Gomes tem. Né? É inegável que ele tem uma inteligência política, que ele tem trabalho para demonstrar, mas não tem como separar o Ciro do ponto de vista do PT, estou dizendo, porque para mim é problema dele. Mas separar o Ciro que fala isso que o senhor chama de bobagem do Ciro que seria uma pessoa, digamos, que tem propostas a se apresentar. Eu não estou... Veja bem, eu tenho discordâncias com as propostas do Ciro. Não vou tratar disso aqui com vocês agora. Passei a vida estudando economia, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, vi como isso tudo acontecia no mundo. Tem ideias críticas muito boas, tem outras com as quais eu não concordo e não vou me referir aqui, que não é esse o escopo do nosso papo. Mas ele ajuda a formar opinião. Agora, o Lula precisa ter um país aberto. Nós precisamos de uma reforma das comunicações, que não podem mais ser verticalizadas da forma que são. Que tal o modelo norte-americano? Para não dizer que o Requião agora quer comunizar a comunicação do Brasil e estabelecer censura. Eu sou jornalista formado também. Já exerci muito tempo. O modelo americano é parecido com o brasileiro, né? de ser tudo privatizado. Né? O movimento europeu que é um pouco... as comunicações europeias que são um pouco diferentes. Né? Tem grandes empresas públicas, como na Alemanha, como na BBC em Londres. Eu não pego por aí. No Brasil não temos. Não existe a verticalização. O mesmo grupo não pode dominar a televisão, o jornal, a rádio. É isso. Não existe o que o rato aqui no Paraná, que dominou toda a estrutura radiofônica do Estado de uma forma absurda. Vocês sabem, eu estou batendo um papo com vocês aqui. No Paraná é muito difícil isso acontecer. De repente, uma rádio me convida, Requião, às 5 horas vamos entrar no ar. A rádio porreta do interior, com alcance enorme, às 4h30 me ligam, olha, houve um problema técnico aqui, nós não vamos poder pô-lo no ar. É um troço boçal, horrível. Eu queria mesmo o Ratinho sentado comigo para discutir sobre o Estado, até porque eu não sou inimigo dele, eu quero preencher o vazio do governo do Estado.
Ok, tá aí. Estamos na reta final aqui do nosso programa. Deixa eu passar a palavra ao Walter Jorge. Um último comentário seu, pergunta aqui ao nosso convidado de hoje. E em seguida passo para o Plínio enfim, e já estamos encerrando aqui o programa. Walter Jorge. Eu tenho uma pergunta, aproveitando para agradecer a presença aqui do ex-senador, pré-candidato a governador entre nós. A figura do Sérgio Moro, eu queria saber, o senhor possivelmente conhece essa pessoa de muito tempo e tudo. Era esperado que ele chegasse à situação que chegou? Surpreende ao senhor de alguma forma? Essa seria a pergunta. A situação em que ele chegou, quer dizer, ele decidiu entrar na política e hoje ele está sem espaço, ou talvez seja candidato a alguma coisa em São Paulo, que ele não sabe ainda o que é que o partido vai deixar que seja e tal. Ele se enganou com relação à força política que ele acumulou com a Lava Jato e achou que deu um passo maior do que a perna. Como é que o senhor definiria o que aconteceu com relação ao Sérgio Moro? O que é que você prevê para ele nesse ano eleitoral de 2022? Talvez você não saiba. Quem levou o Sérgio Moro para falar nas comissões do Senado fui eu. Eu me entusiasmei com o começo da Lava Jato. Eles tinham intimado, pegado depoimento de vigaristas da política do Paraná que estavam escondidos há muito tempo. Mas, de repente, eu verifiquei que ele estava interessado em emprestar um serviço ao capital financeiro. Com a sua vaidade, foi falar nos 60 Minutos nos Estados Unidos, e o Intercept mostrou como é que eles operavam aqui. Eles estavam a serviço dos interesses norte-americanos. O Moro, hoje, tem grande dificuldade eleitoral. Deve ter uns porras loucas ainda que votam nele, né? Tem gente que bate no PT como se fosse ladrão, que é um equívoco, deve ter equivocado dessa espécie como eleitores também. Mas o Moro tem já o seu futuro assegurado. O Moro vai ser gerente de McDonald's na Flórida ou no estado importante americano, porque ele é mediano, ele é medíocre. Medíocre quer dizer mediano. Ele não é completamente idiota, mas ele diz besteiras monumentais. Ele disse outro dia que, se fosse presidente, ia vender a Petrobras como um perante vende pastel na feira. Porque o pastel é um pouco mais elaborado, um pouco mais caro. Vê se é possível esse cara pretender ser presidente da República. Ele não sabe o que fala, a cultura dele é zero. Então, é como eu vejo, o Moro vai ser do FK, né, que é o negócio do frango frito, ou do McDonald's. Não há outra opção para ele. Mas vai chegar gerente, então? Ô, senador, impressionante sua vitalidade, seu bom humor, 81 anos, parabéns, viu, senador? Plínio Bortolotti, uma última pergunta, um comentário rapidinho para dar tempo do senador responder. Não sei se você pode poder responder rapidinho, mas eu insisto, né, nessa questão, viu, senador? A meu ver, a análise que eu faço, muito modestamente, aqui do Nordeste do Brasil, no Ceará, Fortaleza, mais especificamente, é que nós corremos, sim, o risco de um golpe. Isso eu não tenho dúvida. A movimentação do Bolsonaro é igualzinho desses populistas de direita europeus, né? Agora, o PT ir para a direita não precisou desse empurrão do temor do golpe. Uma das primeiras atitudes do PT foi escolher o Alckmin como vice. Eu não estou fazendo crítica porque o Alckmin é de direita, porque é uma posição política legítima. Vamos lá para dar tempo do senador responder. Mas o PT, de cara, fez essa opção. Então, não acho que não tem a ver uma coisa com a outra. Senador, as suas palavras finais aí, respondendo o Plínio, e já, por favor, se despedindo. Fiz algumas críticas ao Alckmin no começo. Mas hoje eu estou convencido que o Lula é candidato a presidente da República. Ele não é candidato a presidente do sindicato nem do PT. O Brasil tem um leque muito grande que está revoltado com o processo contra a nossa civilização desencadeado pelo capital financeiro, pelo Guedes e pelo Bolsonaro. O Alckmin é importante nesse momento. E sim, importante, não disse nada diferente disso. Mais do que isso, é importante o nível da consciência política brasileira que se levanta. Agora, vamos continuar esse papo, companheiro, comendo um caranguejo lá na praia, onde eu ia com o pai. Vamos lá! Muito bem, muito obrigado, senador Roberto, ex-senador, ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito. Muito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Foi um prazer recebê-lo. Espero. Prazer é meu. E eu sou um jovem militante de 81 anos. Ideias novas. É o mais jovem aqui desse programa de hoje. Aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Plínio.
Muito obrigado, Walter George. Obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam. Muitos mandaram mensagens e eu não pude ler. E desculpe os problemas técnicos da minha parte aqui no programa de hoje. Obrigado também pelo prestígio da sua audiência, da sua companhia, da sua interação conosco. No programa de hoje tivemos no áudio Adalto Rosa, aqui em Fortaleza, e Carlos Maxwell no Cariri. Assistente de estúdio, Mariana Rebouças. Produção, Letícia Lopes, Sara de Queiroz e Alan Dantas. Direção de jornalismo, Jocélio Leal. Apresentação, Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, você fica com o rebalo, não para. E no FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida o ponto final. Obrigado, gente. Muito obrigado, Walter Plínio, senador. Prazer e até uma próxima. Tchau.